A paz do Senhor Jesus, a quem me ouve, meu nome é Tamara dos Anjos, faço parte de um projeto, de uma escola bíblica chamada Projeto Jesus é Vida, e estou abrindo este canal, é o primeiro vídeo, a primeira aula, digamos assim, porque tenho a vontade de ensinar aquilo que o Senhor tem passado a mim, porque é um conhecimento muito rico, é um conhecimento preciosíssimo e eu não posso ficar somente retido em mim, porque o Senhor diz que devemos ir e pregar, ensinar a palavra, para que toda criatura escute e aprenda, como podemos ter comunhão, como podemos viver com Deus se não conhecemos nem sequer a sua palavra. E é por isso que ele diz que o povo perece por falta de conhecimento. Mas hoje o povo perece não somente pela falta de conhecimento, mas porque não quer buscar o conhecimento, ou aqueles que até têm a vontade não têm os recursos necessários, para buscar o conhecimento. Então, em um ato que o Senhor tocou a mim, eu escolhi repassar aquilo que eu tenho aprendido durante 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos, de conhecimento, de estudo, focado para a honra e glória do Senhor. Então, esta vai ser a nossa aula de estudos bíblicos. Como eu disse, faço parte de um projeto, na verdade, escola bíblica, que o nome é Projeto Jesus é Vida. E a nossa finalidade é ensinar realmente a palavra. A nossa sede fica em Valença, do Piauí. Sim, para muitos, nossa, que distante, mas aqueles que são de Valença, se quiserem participar, conhecer, fiquem à vontade. Então, vamos lá. O que é a teologia, Teologia, a gente já sabe que é estudar a palavra de Deus. E para a gente, temos várias matérias que estão dentro dessa teologia. Temos a soteriologia, que é o estudo da salvação, a pneumatologia, que estuda a pessoa do Espírito Santo, a amatiologia, que estuda o pecado, a eclesiologia, que vai estudar a igreja, cristologia, estudando a pessoa de Cristo, escatologia, as profecias finais, e a antropologia, angelologia, bibliologia, geografia bíblica também compõe este arsenal de conhecimento. Para a gente, vamos focar na soteriologia, estudo da salvação. Por quê? Porque é na soteriologia que vamos entender por que precisamos ser salvos. Vamos entender o processo de salvação. Vamos conhecer também quem somos. Tudo isso envolve a salvação humana. Depois, permitindo o Senhor, vamos aprender sobre a pneumatologia, estudando a pessoa do Espírito Santo. Essa parte da pessoa de Deus que muitos anelam, muitos buscam, Mas para buscá-lo, precisa conhecer. Conhecer, por exemplo,
qual é um dos seus papéis, vamos ver mais à frente, que é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Armatologia, estudando o pecado, eclesiologia, estudando a igreja, cristologia, também estudando a pessoa de Cristo. Seria a terceira matéria, sim, não importante, porque todas aqui são importantes, mas seria na sequência, né, estudando a pessoa de fato de Cristo, né? Depois poderíamos partir para a eclesiologia. Essas daqui também são importantes, mas essas daqui são mais, né? Porque aqui vamos aprender o homem, a geografia bíblica, por exemplo, no caso de Balaão, que ele passa os termos firmados por Jacó e Labão, a angelologia, os ministérios dos anjos, a bibliologia, né, e a geografia bíblica, como eu já disse. Esse daqui pode ser acessado na Academia de Pregadores. Academia de Pregadores, que é uma plataforma com vários professores cristãos, né? Mestres, doutores, que passaram a vida inteira estudando para passar conhecimento, né? Na parte de matéria, com o professor Alderi, Nelson Rocha, na parte da teologia pentecostal. Então, se alguém tiver mais curiosidade, pode acessar lá. É pago, né? Mas tem lá tudo que precisamos saber, assim, coisa básica que precisamos saber. Então, vamos começar por soteriologia. Soteriologia, estudando a salvação humana. Vamos passar o que que eu acabei de falar, salvação humana, com a finalidade de conhecermos o sacrifício de Cristo. Não só conhecermos, mas entender por que o homem precisou ser salvo. Então vamos lá, soteriologia. Sotério vem de sotérios, do grego, salvação, e logia, logos, estudo. Mais uma vez, estudo bíblico. Tamara aqui nos fala. Então, ao primeiro tópico, a primeira aula 1, vamos começar com o que é o homem. O que é o homem? Porque não podemos falar da salvação do homem se não conhecemos o homem. Não podemos falar da salvação humana se não entendermos o que levou ao homem ao pecado. E a finalidade deste estudo é ensinar mesmo. E espero que todos possam entender e tenham a vontade de entender também o que motivou a Cristo vir, né, para salvar nós pecadores. E o que levou o homem ao pecado. Então,
passamos primeiro para a criação do homem. A criação do homem, em Gênesis 1, 26, 27, o que vocês vão precisar para este conjunto, este bloco de aulas. São várias aulas e eu espero poder ministrá-las. Eu espero que vocês também entendam. O que vão precisar? Primeiro de um caderno, de lápis, caderno e, óbvio, a Bíblia. Não dá para estudar a Bíblia sem a Bíblia. Não existe isso, né? É a mesma coisa de estudar um direito sem as leis, ou estudar medicina sem um corpo humano, vamos supor. Então, caderno, lápis e Bíblia. E a vontade de aprender, é claro. Então, começamos com a criação do homem. O homem foi criado em Gênesis 1, do versículo 26 ao 27. Então disse Deus, façamos do existente, quanto parecer façamos, é porque já existe, criamos, vem do inexistente. Criamos do inexistente e façamos do existente. Façamos do existente o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus ou do ar, em algumas Bíblias, sobre os animais domésticos e sobre toda a besta da terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Esta é a criação do ser humano. Então, o homem foi criado à imagem do Senhor, criado segundo a semelhança do Senhor. E aqui temos o domínio, né? Para dominar a criação que ele já tinha feito. E a formação? A formação vai estar lá em Gênesis 2:7. E é aqui que muitos se equivocam, porque diz que o homem foi criado primeiro. Homem criado primeiro. E está erradíssimo. Porque aqui passamos o homem, não é só o homem, mas a palavra vai continuar dizendo, passamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a besta da terra, sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. No versículo 27, então, Adão não foi criado primeiro, porque a gente é condicionado a ficar preso na palavra homem. Homem, quando coloca homem, significa humanidade, não Adão. Adão não significa humanidade. Então, a criação, o homem foi criado primeiro? Não, foi criado o quê? Macho e fêmea. Macho e fêmea. No mesmo instante. Agora sim, o homem, Adão, foi formado primeiro. Aí sim tá certo. E formou o Senhor Jeová Deus o homem do pó da terra, e insuflou em suas narinas
insuflou em suas narinas o fôlego da vida, e Adão tornou-se alma vivente. Adão foi o nome dado por Deus e significa vermelho. Mas na frente vamos comentar sobre isso. Então, o homem, Adão, formado primeiro, mas na criação, o homem é macho e fêmea, porque o homem significa humanidade e não o Adão. Ah, mas dá no mesmo. Não dá no mesmo, porque criação é criados do zero lá, né? Fazendo tudo. E formação já é ter uma base na criação para poder formar. Nada é formado sem antes ter sido criado. Entendeu? Por exemplo, um carro, quando é formado, tem o projeto do carro. Para ter o projeto do carro, criar o projeto do carro. Então, é diferente de criação para formação. Até aqui nos ajudou o Senhor? Então, vamos para a segunda parte. As palavrinhas-chave aí, vocês grifem em suas Bíblias. Nossa imagem, nossa semelhança domine. Do pó da terra, insuflou em suas narinas o fôlego da vida e foi feito alma vivente. Esta é a introdução. Então, vimos a introdução, a criação e a formação. Mas por que foi criado? Por que foi criado? Porque houve essa necessidade? Primeiro, louvor de sua glória. Nele digo, em que também fomos feitos herança. Nele quem? Em Cristo. Havendo sido predestinado antes no mundo espiritual, no mundo espiritual, em Provérbios 8, do 22 ao 31, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, daquele que é de Cristo, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, louvor da sua glória. Diz, né, que o homem é a coroa da criação. Então, sendo a coroa da criação, estamos aqui para louvar a glória de Deus, o adorar. E em Romanos 11:36 vai dizer justamente isso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Isso significa adoração. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque fomos criados. Louvor da sua glória e adoração. Ah, mas onde é que tem adoração? No início. Que Adão e Eva foi criado, mas eu não vejo eles adorando. Adoração, eles adoravam com trabalhando. Adoração é trabalho. Trabalho é adoração. Então, adoração é igual trabalho. Ai, mas como você sabe disso? Em Gênesis 2, do 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus um homem e o pôs no jardim do Éden para que cultivasse
e guardasse. Isso é trabalho. Então, devemos parar de achar que o homem foi criado para ficar lá de boa, contemplando as árvores e comendo. Não, o homem foi criado para louvor da glória de Deus e para adorá-lo. E adorava como? Fazendo alguma coisa. E o fazer alguma coisa é trabalho. É trabalho. Então, trabalho é adoração. Gênesis 15 ao 17. Gênesis 15, né? Que está em Gênesis 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para que cultivasse e o guardasse. Está em todas as Bíblias. Todas as Bíblias. Está dizendo a mesma coisa. E, próximo, por que houve a necessidade de um novo adorador? Essa é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Porque o homem foi criado para o louvor da sua glória, mas antes disso para adoração. Mas antes já tinha um adorador. Já tinha um adorador. Em Provérbios 8, 22, 31. Vamos para Provérbios 8, 22, 31. Abram as vossas Bíblias, que eu vou abrir aqui a minha. Os Salmos. Salmos, Provérbios. Aqui. Provérbios. Estou aqui com a minha Bíblia. Estou aqui com a minha Bíblia aberta. Então, abra aqui vocês aí também, para que juntos possamos acompanhar. Provérbios 8, 22, 31 vai falar do mundo habitável de Deus. Esse mundo habitável é o que conhecemos como mundo espiritual. Mundo espiritual é o mundo habitável, que a gente chama de mundo espiritual. Como é que você sabe? Vamos lá. Aqui, ó. Em Provérbios 8, 31. Vamos ler o 30. Então eu estava com ele, era como seu arquiteto, e eu era diariamente o seu deleite, divertindo-me diante dele em todo o tempo, divertindo-me no seu mundo habitável, e os meus deleites eram com os filhos dos homens. Para com todos aqui, ó, sabedoria igual a Cristo, Jesus. É isso que Provérbios 8 está falando. 8 do 22 ao 31, na verdade. Que vai falar da sabedoria, como a sabedoria está com Deus. Então, mundo espiritual é a mesma coisa que mundo habitável. E existe dois mundos. O primeiro, o habitável, e o segundo, o
o físico. Habitável está Deus, os anjos, demônios e, é claro, nosso espírito humano. Nosso espírito humano. E no físico está o nosso corpo e tudo que conhecemos. Mas tudo que conhecemos, que vemos, é uma cópia deste mundo habitável. Onde é que está isso? Hebreus 11, 4. Vamos abrir a palavra em Hebreus 11, 4. Hebreus, depois de Tiago. Não, é antes de Tiago, eu acho. É antes de Tiago. Hebreus 11, 4. Deixa eu ver. Não. Hebreus 11, 3. Hebreus 11, 3. Porque está falando, o capítulo vai falar da fé. E Hebreus 11, 3 fala: pela fé compreendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus, de modo que o visível foi feito de coisas invisíveis. Ou seja, os mundos é o mundo físico, mundo espiritual. O físico é a cópia do espiritual. É isso que está dizendo. Mas então por que está dizendo tudo isso? Se o nosso objetivo é saber por que houve a necessidade de um novo adorador. Porque antes do mundo físico, ser criado, existe, na verdade, o espiritual. E neste espiritual, como eu já disse, é onde Deus reside. Deus. Os anjos, demônios. Os anjos tem várias espécies. Temos querubim, arcanjos e outras categorias. E o querubim, o mais conhecido, é Lúcifer. Mas seu nome é Luzeiro. Popularmente ele é conhecido mais como Lúcifer. Então, se ouvir o nome Luzeiro, é a mesma coisa. Então, ele mora, na verdade, aqui no mundo espiritual. E neste mundo espiritual tinha o Éden. E no Éden de Deus tinha o jardim. Assim como na terra, espiritual, físico. O Éden, jardim. E o luzeiro ficava aqui.
ficava aqui. Este é a introdução. Mas o que isso tem a ver com a necessidade de um novo adorador? O luzeiro, quem ele era? Querubim ungido para cobrir, querubim ungido para cobrir. E te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estava no Monte Santo, não sei muito desenhar aqui, ó, no Monte Santo de Deus, o jardim do Éden. O Éden é a casa de Deus, casa de Deus. O Monte Santo de Deus estavas no meio das pedras alfogueadas andavas. Essas pedras, vamos supor que seja assim, que eu não sei, essas pedras, deixa eu desenhar mais um aqui, pedras alfogueadas, era a adoração dos anjos, adoração dos anjos. Por isso que ele se chama luzeiro, ele era responsável por pegar essas pedras e levar para o monte, depositá-las no monte. Esta era a função dele. Então, como ele era? Ele era perfeito nos seus caminhos, porque ele adorava em espírito e em verdade, até que se achou iniquidade em ti. Até que um dia, deixa eu supor que ele seja assim, talvez não. Isso é a equação a asa, deixa eu fazer bonitinho aqui. Equação a asa. Até que um dia ele começou a pegar para ele. Então, ele vinha, pegava para ele. Ele vinha, pegava para ele. Por quê? Porque ele deu ouvido aos seus desejos. Elevou-se o teu coração, desejo, por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do seu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que o olhem para ti. Ezequiel 28:15. E Isaías 14 ao 15 também. E tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação, anjos, me assentarei aos lados do norte, onde Deus fica. Subirei sobre as alturas das nuvens, o monte, e serei semelhante ao Altíssimo. O homem, somente o homem é semelhante ao Altíssimo. Mas isso era o que ele queria. Isso era o que ele queria. Então, por que houve a necessidade de um novo adorador? Porque o primeiro adorador caiu. O primeiro adorador caiu. Caiu o querubim. Por quê? Por causa dos seus desejos, por causa dos seus
dos seus sentimentos, por causa dos seus desejos, por causa dos seus sentimentos. Nossa, mas onde tem sentimento? Tem sentimento. Vamos ver mais à frente o que é sentimento e falaremos mais a respeito de tal assunto. Sentimento, qual é o sentimento que ele teve? Inveja. É um sentimento. Então, anjos têm sentimento. E o que os seus desejos queria? O que ele queria em seus desejos? Semelhante. Ele queria ser semelhante em poder e domínio. Como eu sei? Dizias: subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, subirei sobre as alturas, serei semelhante ao Altíssimo. Trono é poder e domínio. Ele queria ser semelhante em adoração. Adoração e em imagem. Coisa que só o homem é. Por causa de quem? Do Filho do homem. Lembre-se que quando se referir a Cristo como Filho do homem, sempre vai vir com letra maiúscula. Filho do homem é diferente de filhos dos homens. Que aqui é nós e aqui é Cristo. Então ele queria ser poder e domínio na adoração e na imagem. Semelhança. Isso que foi a queda dele. Se formos colocar em que parte seria? Queria ser como Deus, ser adorado, ter imagem, que é igual a corpo, e não só isso, ter poder e domínio. Isso era o que o queria. E por causa disso, o adorador caiu, foi expulso. Para onde? Das regiões celestes. Onde está isso? Efésios 6, a partir do 10. Prosseguimos. Então, quem é o homem? Primeiro, o homem, vemos que é adorador. É imagem. É semelhante. Mas, antes de tudo, ele é protótipo. Protótipos e rascunhos de Deus. Rascunhos para quem? Para a imagem de Cristo. Imagem de Cristo. Provérbios 8, 30, 31.
Em seu laboratório, no mundo habitável, o Senhor buscava a imagem perfeita. Buscava a imagem perfeita. E como não achava a imagem perfeita, fomos sendo criados. Até que se achou a imagem perfeita. Até que se achou a imagem perfeita de Cristo. Então, somos semelhante, adorador, imagem. Mas antes, protótipos e rascunhos. Então, o que é? Quem é o homem diferente do que é o homem? O homem é imagem. O que significa ser imagem? Tenha a moral. Imagem também, cor. Imagem também significa o corpo. E qual é a moral de Deus? São 3 pilares. Moral de Deus. Moral. Então, assim, na verdade, seria tipo um tripé. Moral. Tipo um tripézinho. Não matar, não mentir, não transgredir. Essa é a moral de Deus. Como é que eu sei? Porque em Gênesis 2, 16 e 17, o Senhor fala, olha, não coma da árvore, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. Ou seja, ele não está dizendo, eu vou te matar. Eu vou te matar, não. Ele está dizendo, certamente morrerá. E por que ele vai morrer? Porque está pecando. Está pecando. E o pecado traz morte. Romanos 6:3. É o básico. Então, logo Deus não mata. Porque existe a morte? Por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Deus não mente. Porque um mentiroso é condição de quem está caído. E Deus não cai, porque cair significa pecar. E Deus não peca. Logo, ele não mente. Onde é que tem que ele não mente? Números 23:19, que diz que ele não é homem para mentir, nem ele não é filho do homem para se arrepender, nem homem para mentir. É basicamente isso. Vamos abrir lá para poder ver. Abrindo a palavra do Senhor para podermos ver. Números, vem depois de Êxodo, Levítico, Êxodo, vem depois de Levítico, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Filho de homem, lembra com letra minúscula. Porventura, se ele prometeu, não cumprirá? Ou seja, ele não mente. E ele não transgride, porque transgressão é
quebra de lei, de princípios. E como é que ele vai quebrar as próprias leis e os próprios princípios? E onde é que está isso? 1 João 3:9. Isso é um J. 1 João 3:9. E diz assim. Deixa eu ver. 3:9. Todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e este não pode praticar o pecado, porque é nascido de Deus. Transgressão é pecado. Transgressão é pecado. Então, ele não comete pecado. Esta é a moral de Deus. Tá bom? Errei. Moral. Moral. Não mata, não mente, não transgride. Não mata, não mente, não transgride. Assim é o homem formado, criado e formado. Ele não era para matar, não era para mentir, não era para transgredir. E o que significa ser a semelhança? Deus, que coisa ridícula. Deus, vamos supor, é assim, não sei muito desenhar não. Deus é três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim também é o homem. Fazendo ele aqui, ó. Se é um homem, o homem é três? Não, o homem é tripartido: espírito humano, alma e corpo. O homem é tripartido. Vamos ver ainda que entre o espírito humano e a alma existe a mente, que é o coração, e entre a alma e o corpo, o pensamento, consciência. Pensamento, consciência. Então, como é o homem é três. Vamos desenhar aqui, ó. Homem é espírito humano, estrutural baseada em Gênesis 2:7, que já lemos. Aqui, ó. Estou nessa parte aqui. Espírito humano, alma, corpo. O espírito humano, comunhão com Deus, contato com o mundo espiritual. Onde está isso? João 14:17. Por quê? Porque é o Espírito Santo
atenção, vai passando um pouco e vem e habita aqui. Espírito Santo. Vamos lá para João 14, 17. João, depois de Lucas, a saber o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Estará em vós. Então, Espírito Santo era a comunhão, era o contato com o espírito humano para levar para Deus. A alma é vivente, que significa que ela tem sentimentos, ela tem emoções. Sentimento é o pensamento, vamos dizer assim, e as emoções é o estímulo, é a resposta, na verdade, resposta ao estímulo. Por exemplo, sentimento de inveja gera emoção de raiva. Então, os sentimentos, mais as emoções, mais as ações, vai gerar comportamento. E por que ela é vivente? Porque ela tem sentimento, tem emoções. Ela sente. Ai, como é que tu sabe? Todos os salmos praticamente falam: por que te abates, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Não é? Ou seja, para ela se abater, para ela se perturbar, ela tem que estar sentindo alguma coisa. Então, ela é vivente. Emoções e sentimentos. Onde está isso? Salmo 42, versículo 5. Salmo 37, versículo 4. Por quê? Porque ela nos conduz aos desejos. Por isso que o luzeiro tem alma, porque ele tem sentimento, ele teve uma emoção, ele teve uma ação que gerou um comportamento. Logo, os anjos têm alma, os anjos têm espírito e alma, mas não corpo, porque somente o homem tem corpo. E o que é o corpo? O corpo, primeiramente, é o passaporte para estar na Terra. Primeiramente, é o passaporte para estar na Terra. Como você sabe, Gênesis 2:7, formou Deus o homem do pó da terra. Para estar em terra tem que ter sido formado a partir dela. Ou seja, a terra é a matéria-prima usada por Deus para a formação do corpo do homem. E é por isso que os demônios têm inveja, querem de todo jeito acabar com o homem, porque primeiro foi criado a imagem de Deus, com um corpo, coisa que eles nunca vão ter, para estar legalmente na terra.
Por isso que quando eles fazem de tudo para não ser detectados, porque se for detectados, aquele que tem autoridade em Cristo Jesus pode mandá-los para o abismo. Vamos aprender mais à frente. Mais à frente. Então, estamos legal na terra porque temos o corpo. Mas o corpo não é só o passaporte para a terra. O corpo tem instintos, o corpo tem instintos e sentidos. O corpo tem instintos e tem sentidos. E quais são os instintos? Isso é importante saber, porque mais na frente vamos precisar disso. Os instintos. Deixa eu pegar aqui uma canetinha preta. Os instintos. Os instintos. São 7. São 7. Que eu chamo de sacarate. Sacarate. Sobrevivência. Alimentação. Comunhão. Autoproteção. Reprodução. Aquisição e domínio. Nossa, mas como é que você sabe que somos dotados por isso? Vamos ler na palavra. Ah, mas de onde é que vem isso? Foi Deus. Deus os colocou em nós. Deus os colocou em nós. Então, o que é a sobrevivência? Gênesis 2:8. Vamos para Gênesis 2:8. E plantou o Senhor Deus no jardim da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Ou seja, sobrevivência é ter uma proteção, ter abrigo, casa. A gente sobrevive. Sobrevivência é aquilo que te protege, que te guarda, guarda. Sobrevivência é isso. E o jardim no Éden era a casa do homem. Era ali que ele tinha todos os meios para sobreviver. A partir da sobrevivência vem tudo isso. Seria assim. Então, a alimentação, Gênesis 1:29. Disse-lhe mais: eis que vos dou toda a erva que produz semente, e que existe sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que porta fruto e que dá semente. Isso vos será para mantimento. Então, comida. Deus deu comida. Comunhão. Gênesis 2:19, 2:18, na verdade. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Jeová Deus: não é bom que Adão esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora idônea, semelhante a ele. Então, comunhão, casamento, né?
Casamento é amizade, mas companhia, comunhão, autoproteção. Gênesis 2:15, que diz: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para que o cultivasse e o guardasse. Ou seja, a autoproteção é o princípio da adoração. Guardar, né? Buscar algo para se sustentar. A comida, na verdade, né? Porque cultivar era guardar mesmo, era cuidar. Na verdade, é guardar e cuidar. Cuidar daquilo que te faz bem. Reprodução, Gênesis 1:28. Então Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e subjugai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre toda criatura vivente que se arrasta sobre a terra. Esse é o princípio do casamento. Aquisição, Gênesis 2:19. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves dos céus, e os trouxe a Adão para ver como eles o chamariam. E como Adão denominou a toda criatura, assim foi o seu nome. Seja, ele adquiriu. Só damos nome àquilo que adquirimos, e o Senhor tinha dado a ele tudo que estava na terra, então ele adquiriu. E o domínio, Gênesis 2:16. E impôs o Senhor Jeová Deus ao homem um preceito, dizendo: domínio, esse na verdade é 1:16. 1:16. Deus, pois, fez, na verdade, Gênesis 26. Gênesis 1:26, que é a criação do homem, a parte B. Criou, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a besta da terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Este foi o que temos de domínio. E o Senhor continua falando, né? O homem foi feito para dominar a casa dele. Este é um princípio também. Então, domínio, né? Domínio não tem muito o que falar. Então, sobrevivência, alimentação, comunhão, autoprodução, reprodução, aquisição e domínio. São 7. Sacarate. Mnemônico para lembrarmos. E os sentidos, né? Os sentidos que são 5. Os 5 sentidos: olfato, paladar, audição, visão e tato. Olfato, paladar, visão e tato. Combate.
paladar, olfato, visão, adição e tato. Para poder lembrarmos. Então, esse é o que é o homem. Então, a revisão básica. O homem de Gênesis 1, 26, 27 e Gênesis 2, 7. Lembramos que aqui é a criação, aqui é a formação, aqui macho e fêmea criados, aqui homem formado primeiro. O que é o homem? O que é o homem? Criação de Deus, imagem e semelhança de Deus. O que significa ser a imagem é ter a sua moral. Não matar, não transgredir, não mentir. O que significa ser semelhante é ser tripartido, assim como Deus é três. Espírito humano, alma, corpo. E por que foi criado? Porque a queda do luzeiro. Opa, senão vai dar pra ver, né? A queda do luzeiro, o primeiro adorador. Ezequiel 28, 14, 17, Isaías 14, do 13 ao 15. Quais foram os pecados do luzeiro? Deu ouvidos aos seus desejos, desejou ser poderoso e dominador, cobiçou a adoração a Deus e queria ser semelhante em imagem, em tudo, né? Então, este é um dos princípios do que é o homem. Próxima aula, vamos. Essa foi a aula número 1. Então, aula número 1. Vimos o que é soteriologia, estudo da salvação. Vimos o homem, vimos o homem. Da forma como, de que forma? O que é, quem é, por quê. Então, que é criação de Deus, formação de Deus, ele é imagem de Deus, ele é semelhança de Deus. Isso, Gênesis 1 e 2. Quem é? Ele é protótipo de Deus. Ele é adorador. Ele é o louvor da glória. Provérbios, Romanos. E por que foi criado? Por causa da queda do querubim. Este é a nossa primeira aula de soteriologia.
E na próxima aula vamos ver o que? Na nossa próxima aula, introdução à queda do homem. Essa vai ser a nossa próxima aula. E assim finalizamos a nossa primeira aula. Vou ver, estes são os slides que eu tenho feito para vós. Aqueles que quiserem fazer perguntas, tirar suas dúvidas, ou o primeiro slide desta aula, é só mandar um e-mailzinho para este e-mail aqui, ó. gmail.com, ou pode me procurar no Instagram, né? Amara Souza, acho que é assim, Amara. Só um momentinho. Amara Souza. Pode mandar um direct para mim. E é claro, aqueles que estão interessados realmente em fazer parte deste estudo e de poder, né, aprender de Deus. Então, se quiser um slide, ou tira dúvidas. Não garanto que eu responderei a todos, porque pode ser muitas coisas, né? Mas fiquem à vontade. E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Que o Senhor Deus possa abençoar cada um de vós, que a sede de conhecimento possa crescer cada dia mais em vossos corações, e que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus possa nos conduzir sempre a buscá-los, sempre a conhecê-los, para que não sejamos levados por erros ou por doutrinas humanas. Que a paz do Senhor esteja com todos, que o amor de Cristo e o consolo do Espírito Santo inunde todos os vossos corações. E assim eu oro por todos, no nome de Jesus. Amém.